O canal é novo, a gente está já há algum tempo aí com conteúdo novo e tal, e uma opinião, tentar uma opinião quanto menos clubista possível nos jogos do Curitiba. Vamos pedir para o pessoal dar um apoio aí pro canal, vamos seguir o canal, compartilhar o vídeo, vamos dar um like, beleza? Então, Curitiba e Bragantino estreia no Brasileirão do 2026. Basicamente a gente foi ver o show da torcida novamente, numa sexta-feira, uma quarta-feira, 19 horas, um horário complicado da torcida ir pro estádio. E fomos ver o show mesmo da torcida, fomos ver o nosso mascote renovado lá, fomos ver mais basicamente um show do nosso goleiro, melhor em campo. Pedro Morisco jogou muita bola. E isso tem a ver com o comentário que eu vou fazer. O jogo em si tem vários pontos para a gente destacar. Mas o que tem que ficar bem claro é que o Curitiba, podemos dizer, o Curitiba merecia empatar aquele jogo de ontem. Merecia um empate pelo menos? Sim, de repente, pela luta dos jogadores, pela maneira como o Curitiba se postou com... Não podemos esquecer que o Curitiba jogou desde os 30 minutos do primeiro tempo sem um jogador a menos, uma expulsão do Josué. Isso desmonta, né, qualquer estratégia de treinador, né, jogando em casa. Porém, o Curitiba teve que se postar mais na defensiva contra um bom time do Bragantino, um time bem organizado, um time que está um bom tempo jogando junto, né? O torcedor sabia que o Bragantino não é um time que você joga contra eles e vida fácil, não tem vida fácil. Se eu não estou enganado, eles não levaram nenhum gol ainda esse ano no Paulistão. E voltando ao raciocínio, o Coritiba se defendeu bem com algumas tentativas de sair em contragolpe, que não foram muito de resultados ali dos atacantes, que claramente o Curitiba está sem ritmo de jogo, sem condição física. Não podemos esquecer que o Curitiba está com um ataque novo, 8, 9 jogadores novos no time, e tem uma defesa mais experiente desde o ano passado, e agora com a postura do Kozer jogando muito bem, inclusive está como titular por mérito, né? Provavelmente fisicamente ele está bem à frente que o Jaci, e ele entrou como titular. Tanto que o Curitiba se portou bem, apesar volto a dizer, nós temos um goleiro que em breve será vendido para a Europa. Se pegar os melhores momentos do jogo ontem, nas defesas que o Morisco fez, dá para fazer um mini DVD de um grande goleiro aí de 6 meses de qualquer goleiro. Não, ele fez isso em um jogo. 8, 9 grandes defesas. Claro que o gol do Bragantino foi uma falha dele com o Josué. Ele foi sair uma bola ali sem tempo de bola, o Josué estava saindo. Quando quis voltar, não deu tempo, fez a falta que aí a interpretação de se o jogador ia em direção ao gol, mas a maioria dos juízes ia dar expulsão naquele lance ali, que foi o que ocorreu. Claro, o juiz poderia dar só amarelo? Poderia, entendendo que o jogador do Bragantino não tinha em direção ao gol, ou se o nosso zagueiro fosse alcançar. Mas normalmente está acontecendo isso, eles não vão aliviar nesse tipo de lance. Aí teve outro lance no segundo tempo, uma disputa de bola ali com o Pedro Rocha, que teve análise do VAR ali e entenderam que não era para cartão vermelho. A arbitragem não justifica o resultado do jogo, mas também bem complicado ali a maneira do juiz apitar e tal. Irritando muito a nossa torcida ali com algumas decisões. Em resumo, o Curitiba não está pronto, né? Taticamente, nem fisicamente, a gente percebe que os jogadores jogaram até meio no limite ontem.
O Curitiba tem sim um time cascudo, isso é fato. O time do Curitiba é um time experiente para uma Série A. A questão é saber se esse time vai dar liga e se esse time vai suportar o volume de jogos do ano, apesar de agora ter um elenco um pouco mais reforçado, né? Deve vir um lateral esquerdo e um direito ainda nas contratações e um 9 que é falado abertamente que faltam esses 3 jogadores ainda para reforçar o elenco. E o Curitiba perdeu em casa para um time que joga melhor. Vamos ser sinceros. Se a gente tirar o Morisco e colocar um goleiro comum, o Curitiba teria perdido por 2-3-0, sem expulsão. Mas nós temos um grande goleiro, que eu acho que vai ser um... Infelizmente, tem que admitir que esse ano ele deve ser vendido. Não sei se na janela, final de ano, porque é um goleiro extraordinário. Então a gente tem que admitir, a gente é torcedor, que o adversário foi melhor, jogou melhor. E o Curitiba só se defendeu, e quando precisava ter um volume de jogo, mesmo com um jogador a menos, em casa, resolveu descer as linhas muito, né? Eu acho que foi até demais, sem agredir muito o adversário, e nas tentativas de contragolpe, com a entrada do Breno Lopes, o próprio, enquanto estava em campo ali, o Pedro Rocha, o Lavega no primeiro tempo foi sacrificado porque teve que ficar mais na marcação, ele teve que compor a defesa, e aí quando ele cansou foi substituído. O Curitiba tem justificativa dessas questões: física, ritmo de jogo, e o nosso treinador poderia ter usado mais, mesmo com um jogador a menos em casa. Então, vamos deixar aí de positivo a nossa torcida, que apoiou demais e apoiou os jogadores e aplaudiu a luta dos jogadores. Talvez não aplaudiu o jogo ou o time, mas aplaudiu a luta, não faltou empenho. E agora vamos ter que encarar o Cruzeiro aí na próxima rodada na casa deles. Beleza? Obrigado aí por acompanhar o vídeo. Vamos dar uma força aí pro canal, vamos curtir, vamos se inscrever, vamos compartilhar o vídeo. Até a próxima.